Eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Eustógio, que é nosso representante de área junto à CAPES, tem sido um permanente colaborador, um entusiasta da interiorização da pós-graduação em Geografia no nosso estado. Gostaria também de agradecer mais uma vez a professora Zenilde, que é a nossa permanente mestre e colaboradora, que não mede esforços para estar aqui sempre que é solicitado. Inclusive, gostaria também de parabenizar o professor Ivan, que atualmente é nosso pós-doutorando do programa criado no governo da presidente Dilma, que para mim tem um significado muito importante para a pós-graduação no nosso país, sobretudo as pós-graduações que estão fora das capitais, porque é um programa que incentiva a vinda de um professor de uma instituição para conviver de forma mais cotidiana com o universo da produção da pesquisa, através da produção de pesquisa, administrar disciplinas, produzir, dinamizar as atividades do programa. Então, é um programa que eu espero que tenha continuidade. Inicialmente ele foi programado aí para 4 anos, mas assim dizer da importância do chamado Programa Nacional de Pós-Doutorado, sobretudo para as universidades longe dos grandes centros. Esse ciclo de debate ele vem sendo idealizado já há bastante tempo, sobretudo porque nós que estudamos as cidades médias no sertão nordestino, conseguimos perceber como há um dinamismo em curso. A gente hoje coordena 2 grandes pesquisas sobre as cidades do Nordeste, uma parada na expansão do ensino superior, que vem sendo responsável, a expansão do ensino superior, seja privado, seja através de instituições públicas, tem ajudado na configuração da rede urbana dos estados do Nordeste brasileiro. Temos um estudo também financiado pela o CNPq, através do edital universal e do edital de ciências humanas, onde a gente pesquisa as metamorfoses das feiras no Nordeste brasileiro, que é também uma outra materialidade que tem ajudado tudo e mais a mudar as faces dessas cidades. Bom, antes de fechar aqui as minhas palavras, eu gostaria de chamar o professor Osmar, que é o nosso diretor de centro, para ele oficialmente aqui abrir essas atividades, e o professor Agenor Soares, que é o nosso coordenador de pesquisa da Pró-Reitoria, representando aqui a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Bom dia a todos. Quero aqui, estou aqui no papel de dar boas-vindas, e fez parte do tema da minha tese de doutorado, e aqui eu trouxe de presente tanto para a professora Zenilde quanto para o professor Eustógio. Agradecer aqui o convite e desejar um bom dia e uma boa palestra aos nossos convidados. Do curso de Geografia, do mestrado, dos alunos que estão aqui. Eu sei que muitos e muitos de vocês tiveram dificuldade logística para deslocamento e mesmo assim estão aqui. Nós temos que reconhecer isso e valorizar. Isso demonstra que vocês estão participando de experiências que são importantes. Embora o auditório não esteja cheio, professora, mas eu esperava contar com bem menos pessoas, porque a gente entende que não é fácil vocês se deslocarem nesse momento. Então, parabéns por vocês estarem aqui, obrigado por vocês estarem aqui. E tem mais colegas que aqui se encontram, que estão cotidianamente nos ajudando no processo de consolidação desse mestrado. Alunos da terceira e da 4ª turma também, os alunos da graduação, alunos bolsistas dos nossos laboratórios. Então, a gente agradece enormemente. Dizer que esse ciclo de palestra ele se estende até dezembro. A gente quer exatamente, daqui a 2 semanas no máximo, a gente quer estar ali já fazendo a divulgação dos convidados que virão até dezembro. E dizer que, na realidade, esse ciclo vai nos amadurecer para uma discussão que vai ter como culminância a recepção de um evento que a gente vai fazer em agosto de 2017, que seria a 3ª edição, 3º seminário regional sobre cidade, cultura, comércio e consumo nas cidades, que o primeiro foi em Campina Grande, o segundo foi na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, e o terceiro a gente está trazendo para cá.
Então, na realidade, né, a gente tem um planejamento, né, Ivan, para um longo tempo e a gente espera que realmente dê bons frutos. Então, eu gostaria nesse momento de desfazer a mesa e convidar imediatamente, sem mais delongas, o professor Ivan, que vai coordenar as atividades dessa manhã. Então, o professor Ivan é professor da Universidade Estadual do Cariri, com mestrado, doutorado, mestrado na área de Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, e doutorado também pela mesma universidade, no curso de pós-graduação em Arquitetura. Atualmente está liberado das suas atividades na URCA e veio então fazer o curso, o estágio de pós-doutorado, tendo como tutora a professora Neide Santana. Registrar também a presença aqui da nossa coordenadora de junta de graduação, professora Cássia de Sá, representando aqui a professora Aldiva Salles, que não pôde também estar conosco aqui nessa manhã. Então, professor Ivan. Bom dia a todos, juntamente com a professora Virginia, a professora Neide também pensando e formulando essa proposta de discussões, né, de debate, de reflexão e debate acerca do fenômeno urbano no sertão nordestino, de estar aqui mesmo nessa casa, né, de estar tendo a oportunidade de interagir com os colegas aqui, com a cidade, com o entorno, com a região. Para mim, que saí de Fortaleza, estou já 18 anos no Cariri, então tem sido um momento de redescoberta, né, desse recorte regional aqui. Bom, eu te desejava, então, que chamo subir aqui, fazer companhia, professor Zenir de Paima, professor Sódio, Então, já agradecendo também a disponibilidade, a disposição de palestras, né, de professor informático. A gente tem a expectativa de, a professora Virginia sinalizou que ele tem um prazo de validade, vai até dezembro, né, para a nossa programação, até por conta de recursos mesmo para viabilizar um circuito mais longo, né, mais alongado. Serão, na verdade, 9 encontros, no mínimo 9 encontros, tematizando, problematizando a realidade urbana, o processo de urbanização no sertão nordestino, sempre privilegiando colegas ou discussões, pesquisas que estejam ambientadas, que foquem, tenham como lugar, como região de objeto de reflexão o sertão, né? Pensava que a problemática urbana no sertão nordestino, mas na verdade ele não é uma elaboração de pouco tempo, como a Virginia sinalizou, né? Já vem de muito tempo, juntamente com outros colegas de outras instituições do Nordeste, e a expectativa é que ele frutifique, né? Que além de dezembro nós possamos ter continuidade, né, por outras vias, né? Ele é também uma promoção do NEURB, não só do mestrado, do NEURB, mas também do LABOM, né, que a gente conta com um apoio, importante apoio, que tem que ser nosso grande parceiro ao longo dessa jornada, inclusive a partir do qual a gente espera ter uma produção, não apenas dos debates, mas uma produção de um documento audiovisual, além da produção de um documento escrito, né, de uma publicação de um livro, que reúna todos os debates aqui. Bom, já também para informar um pouquinho mais dos nossos convidados, já são bastante conhecidos, penso que já da maioria do público, né, mas apenas realçar, né, tratam-se de dois baluartes da geografia cearense. Não tivemos nenhum problema na definição desses nomes, dos primeiros nomes que estariam conosco aqui. A professora Zenilde, importante, grande formadora da Universidade Estadual do Ceará, esteve na Universidade Federal, mas atualmente vinculada ao programa de pós-graduação em Geografia da Universidade da UES, né? Já tendo uma farta produção, tanto bibliográfica quanto de
de mestres e doutores formados e em formação. Fez seu doutoramento na Universidade de Toulouse, na França, sob a orientação de um dos grandes mestres, nós dois foram orientando os dois grandes mestres da geografia mundial, geografia francesa, mas com grande repercussão no mundo todo, a professora Virginia, a professora Zenilde, orientando o professor Bernard Kaiser, professor histórico, professor Claval, né, que orientou muitos outros mestres da geografia brasileira também, né? E para não me alongar mais, professor histórico, Corria Dantas, né? Uma carreira brilhante, apesar de jovem, né? Atualmente docente de produtividade no CNPq, nosso coordenador de geografia, área de geografia na CAPES, portanto exerce uma função importantíssima, né? Os programas de pós-graduação de geografia, para geografia, né? Na CAPES, um dos grandes artífices do programa de pós-graduação de geografia na UFC, onde já orientou algumas dezenas de mestres, né, quase uma dezena de doutores. É o editor da revista Mercado, que é uma revista prestigiadíssima atualmente no cenário nacional. Enfim, e é um grande pensador, assim como a professora Zenilde, dois grandes pensadores e que tem uma ampla, uma profunda experiência de pesquisas, seja envolvido mais diretamente ou indiretamente através de orientações de mestrado e doutorado sobre o Ceará, sobre o fenômeno urbano, sobre o urbano, processo de profissão e organização do espaço nordestino. Então, o que é a cidade urbana nesse sertão nordestino? O que faz esse sertão ser tão especial, ser tão interessante para pensar as questões que nos estimulam nesse momento? Eu passo a palavra inicialmente para o professor histórico, né, nos prestigiar aí com até 30 minutos de fala, e eu aproveito uma sessão vigorosa, né, e em seguida a professora Zenilde. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria de agradecer as palavras gentis da professora Virginia, na sequência do professor Ivan, quanto jovem, mas cujo percurso na geografia quanto longo. Gostei do jovem, é muito bom ouvir nesse sentido, mas coloco nesses termos para dizer que talvez o currículo com um conjunto de informações muito grande é resultado justamente desse tempo, né? E os jovens devem ficar muito preocupados. Mas o meu currículo não é. Mas isso é normal, isso é o momento que nós vivenciamos. Né? Todos nós, de fato, iniciamos as nossas carreiras. E o importante, de fato, é fazermos aquilo que gostamos, com força e primor. E o tempo, de fato, nós teremos um currículo, né? Então, será um currículo extenso. O importante talvez seja dizer o que nos motiva, o que nos mobiliza e sabermos aproveitar de uma certa maneira as oportunidades que nos são apresentadas. Falo nesse sentido de oportunidades apresentadas porque participar de um evento como esse é, grosso modo, a possibilidade de nós revermos os estudos, ou reconsiderarmos ou redimensionarmos os estudos que desenvolvemos e implementar aqui, a partir daqui da UFA, é o estabelecimento de uma nova pauta de pesquisa e que toma como foco o processo de urbanização, especificamente do sertão nordestino. Né? Achei interessante também a colocação a partir do Ceará. Não sei se foi proposital, mas acredito que tenha sido. Talvez seja falar a partir do Ceará, seria caracterizar de fato o Ceará enquanto um estado eminentemente sertanejo. Da lógica de constituição dos estados nordestinos, ele de fato tem um destaque nessa perspectiva. Então, a partir do Ceará, seria de fato você discutir essa especificidade do sertão enquanto um elemento fundante das transformações que se dão no território nordestino e
e com foco especificamente nas cidades grandes, médias e pequenas cidades que levam à instituição de uma rede urbana como a que nós entendemos contemporaneamente. A idade não traz para nós só aspectos positivos, ela também traz aspectos negativos. Porque nos primórdios a minha dificuldade era falar 15 minutos. Hoje a nossa dificuldade é outra, né, Zenilde? Falar menos de 1 hora, né? Então a proposição de 30 minutos, de uma certa maneira, ela colocará uma pequena dificuldade para mim. Então eu tentarei, de uma certa forma, ser breve na minha fala e, no final, sintam-se à vontade no sentido de pedirem esclarecimentos. Então eu fiz uma apresentação levando em conta o meu tempo atual. Então eu preciso, no mínimo, 1 hora para falar sobre um tema. Mas eu tentarei honrar os 30 minutos, obviamente. Porque tem a professora Zenilde que falará na sequência e tem a contribuição dela à discussão. Quando me convidaram, imediatamente eu pensei, eu falarei sobre o quê? E pensei em um tema que gostaria de discutir com vocês. É um tema um tanto quanto longo, mas que denota o quadro contemporâneo do Nordeste brasileiro e que toca especificamente o sertão. Então o tema seria voltado para o entendimento do que é o Nordeste enquanto uma região agrária, produtora de alimentos, focada por uma geografia urbana dos Nordestes. Então eu farei uma análise que, de uma certa maneira, implicará na ruptura, na necessidade de ruptura de algumas divisões clássicas na geografia brasileira, principalmente no que se refere à instituição das disciplinas, mas também no que se refere à incorporação de alguns conceitos e de algumas noções que são clássicas no desenvolvimento dos estudos nessas disciplinas e essa ruptura enquanto condição para o entendimento deste fenômeno. Falaremos nessa perspectiva, focando a análise em uma dimensão bem ampla e que nós trabalharemos levando em conta 2 matrizes. Uma que eu chamo a do contínuo, o contínuo entendido enquanto o substrato material e concreto sobre o qual a sociedade se consolidou, a sociedade se desenvolveu, se estruturou e cujos processos de transformação e a partir da qual os processos de transformação se deram. Nessa perspectiva, eu trabalho com uma dimensão que é a dimensão da natureza. É aquela que de fato é imutável no tempo. Então, o sertão é o sertão desde os primórdios. A zona da mata é a zona da mata desde os primórdios. As zonas de transição, como o Agreste, como o Agreste e o Rio Norte, o são desde os primórdios, obviamente nas suas características naturais, sem, obviamente, deixarmos de considerar que existe um processo de artificialização intenso, mas a base concreta, ela não muda. E um outro aspecto a considerar é o que eu chamo do descontínuo, que leva em conta aspectos de ordem socioeconômica, tecnológica e política, e eu coloquei entre parênteses o simbólico, porque talvez será o elemento mais forte na análise que empreenderei no momento atual. Então, essa articulação entre o contínuo e o contínuo, no tempo, ele possibilita uma constituição de um quadro representativo do que aqui apresento e que terá como base uma linha que diz respeito aos séculos XVI e XIX, uma outra linha que diz respeito aos séculos XX e XXI e que, na realidade, institui um processo de produção característico pautado num dado momento na produção de alimentos e que chega na contemporaneidade até a constituição de atividades, uma perspectiva diferenciada do agronegócio, na realidade, mas ainda na dimensão da produção de alimentos, e o lazer enquanto uma variável importante nas transformações que incidem sobre a realidade nordestina. E tudo isso, no tempo, medido pela constituição de um quadro político, na constituição de uma elite política e econômica na região e que muda no tempo, levando em conta áreas específicas deste território. Todas essas transformações, elas são apreendidas por um conjunto de obras, eu coloco do lado desse conjunto de obras,
que seriam representativas dessa caracterização simbólica do Nordeste brasileiro e que faz com que, de fato, tenhamos a ideia do que é esse Nordeste e que nos leva no tempo a nos entendermos enquanto nordestinos e até mesmo na colocação da crítica em relação a esses entendimentos. A primeira obra seria Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. O segundo, Outro Nordeste, de Jaci de Menezes. E aqui uma discussão que sai da literatura, mas que está associada às políticas públicas implementadas por organismos, principalmente como a SUDENE, e que apresentam a região como uma região problema, e na contemporaneidade uma modificação em que essa região é indicada ou apresentada enquanto uma região virtual. Então, apresentarei para vocês de uma forma rápida um conjunto de mapas representativos desses momentos, dessa articulação entre o contínuo e o descontínuo, e que nos levará ao entendimento do fenômeno de urbanização de urbanização do Nordeste brasileiro. Na sequência, no primeiro momento, essa caracterização interessante, porque comumente quando nós olhamos para o mapa, nós entendemos o mapa enquanto aquilo que tenta representar algo, né? Mas no fundo o mapa também ele esconde uma parcela com a realidade muito importante do quadro que ele quer apresentar. Nesse mapa ali, feito pelo Maxwell, em 1755, você tem uma representação do que se produzia no Brasil. E no Nordeste brasileiro, mais especificamente, tem um dado que nos chama a atenção, que é a existência de um vazio, no que hoje, em tese, representaria o sertão nordestino. O que acontece nessa perspectiva? Nesse momento, o sertão, de fato, era o território do vazio, como aqui apresentado? É um dado bem interessante, talvez, para tentarmos entender, né, toda a lógica, toda a racionalidade de ordenamento do território do Nordeste, e que, num dado momento, apresenta para nós esse contexto, que é um contexto um pouco estranho, né, quando nós vislumbramos aspectos ou dados relacionados a atividades que não estão no contexto das atividades apresentadas. Porque aqui nós estamos falando de uma lógica de ordenamento do território pautada na produção de produtos voltados para o estrangeiro. Então, é a questão do açúcar, a questão da importação de escravos, né, que são, de fato, aqueles que evidenciam que naquele momento era mais importante na perspectiva econômica do país. Mas, no entanto, você tem um quadro que não é apresentado nesse mapa e representativo do processo de incorporação do sertão por um movimento de estabelecimento das fazendas no interior do Nordeste brasileiro, e que faz com que tenha um movimento que chama do sertão de dentro, que sai de Salvador, adentra em todo o território brasileiro, e para o Ceará ele sobe nesse sentido. E o outro, que é pelo sertão de fora, que é o movimento que sai de Olinda, vai pelo litoral, sobe no Jaguaribe e chega até o estado do Maranhão, adentrando inclusive no Pará. Então tem uma racionalidade e que leva à instituição de uma sociedade, de uma cultura característica do sertão na contemporaneidade, e que Capistrano de Abreu chama da civilização do povo. Né? Então tudo que se fazia, tudo que se produzia, toda a vida das pessoas estava orientada, associada à atividade da pecuária. Uma pecuária que tinha uma conotação regional, significa dizer, o que se produzia era voltado para o mercado nacional, mais especificamente a alimentação das demandas existentes nas feiras de Olinda, nas feiras de Salvador e, na sequência, as feiras de Recife. E é um quadro, um contexto que não é representado no mapa anterior, mas que é o quê? Um elemento fundante da lógica de ocupação e da lógica de, vamos dizer, urbanização inicial do sertão nordestino, que possibilita a nós entendermos, na sequência, esse quadro no que se refere ao Ceará, de instituição das estradas antigas e de implementação dos núcleos urbanos mais representativos no Ceará à época. Aqui nós vislumbramos, de uma certa maneira, um contexto das estradas antigas, e que são representativos do papel importante de cidades como Sobral, Aracati
Icó, associado com Aracati, Icá e Crato, vão ter na instituição da lógica de ordenamento do território. Aqui nós estamos falando de fato de uma atividade associada à pecuária e cujo produto nobre à época era a carne seca, que era direcionada para as feiras que eu citei anteriormente. E o contexto interessante é que nós vemos o isolamento ao qual a cidade de Fortaleza foi submetida. Então, é um contexto de fato de instituição de uma lógica centrada e focada no sertão e que faz com que concluamos a época, isso era um fato, de que as cidades mais importantes do estado do Ceará se encontravam no interior. Eu não estou indo muito rápido não, porque são 30 minutos. Na sequência vocês podem retomar e pedir informação histórica, não sobre isso prazo. Bom, aí nesse sentido você tem na instituição dessa lógica que eu falei, quer dizer, que essa lógica característica dos primórdios do ordenamento do território, um dado importante que é a constituição das regiões fitogeográficas, trabalhadas de uma forma muito competente pelo professor Manuel Corrêa de Andrade, e que faz que nós tenhamos aqui a instituição desse quadro representativo, no qual você tem duas regiões fitogeográficas importantes, que é a Zona da Mata e o Sertão, e que vão ter um papel de destaque no delineamento das políticas implementadas no Nordeste brasileiro. E as duas regiões de transição, o Sertão e o meio norte. E são essas duas regiões, a Zona da Mata e o Sertão, que você vai ter o estabelecimento da elite política que será responsável pelo delineamento das políticas de modernização instituídas no Nordeste. Esse quadro representativo do que acontece no Ceará, ele rompe com aquela lógica anterior e nós aqui nos referimos ao estabelecimento de uma outra cultura importante para o Estado, que é a produção do algodão. E que é iniciada a partir de Fortaleza. Então, Fortaleza, como nós vimos anteriormente, estava fora da lógica associada ao sistema de circulação. Nesse momento, ela toma áreas de capital e institui uma racionalidade de, no primeiro momento, incorporação do sertão, a sua área, zona de influência, captando algodão que era exportado também para o estrangeiro, aí muda a lógica, se nos primórdios era o mercado regional, com o algodão agora é o mercado internacional. E uma lógica nos primórdios paralela àquela que acontecia em Sobral, que dispunha de um papel importante na captação da produção de algodão da região e seu entorno. Então, tem uma primeira expansão, uma segunda expansão que vai até o centro do estado, uma expansão também que se dá na área sob o controle de Sobral, e mais recentemente a terceira expansão a uma articulação de Fortaleza com Sobral. Com essa articulação, na cidade de Fortaleza você tem uma ruptura de uma racionalidade anterior, que era pautada na navegação, mais especificamente na navegação de cabotagem, e toda a produção de Sobral passa a ser direcionada diretamente para Fortaleza e para o seu porto, denotando um quadro de reforço da dependência da cidade de Sobral em relação à cidade de Fortaleza. E concomitantemente a retirada do cenário de cidades que eram importantes na lógica anterior, como Aracati e Icó, que passam por um período de crises e são suplantadas por cidades que não eram tão importantes à época como Iguatu. Então há uma lógica de urbanização diferenciada. E essa lógica de urbanização diferenciada significa dizer que representa uma ação política adotada a partir de Fortaleza, que faz com que ela tome, assuma o papel dela como capital, a exemplo que se apresentava nas outras cidades nordestinas. Só que de uma forma bem interessante, quando Fortaleza faz isso, ela o faz
destruindo e minimizando a importância daqueles núcleos urbanos do Ceará do passado e constituindo um quadro que hoje é representativo da urbanização da cidade de Fortaleza e associado ao termo de macrocefalia. Então, tem uma lógica de urbanização no qual a cidade de Fortaleza tem um destaque excepcional em relação a outras cidades, bem diferente do que acontece em outros estados nordestinos, no qual há um equilíbrio entre a cidade principal, a capital, e os núcleos intermediários, de segunda ordem. Então, no estado do Ceará, a lógica é uma lógica perversa. Então, a cidade de Fortaleza, para reinar enquanto capital, ela quase que literalmente destruiu o que existia nas cidades mais importantes do estado do Ceará. Esse contexto leva a uma caracterização diferenciada à época e que vai colocar em evidência o sertão. E demonstrando um quadro no qual há a emergência de uma elite política e econômica associada ao sertão e que se coloca, no primeiro momento, em pé de igualdade em relação à elite canavieira associada à zona da mata e, na sequência, toma o poder desta elite. E quando toma o poder desta elite, ela empreende uma lógica de modernização diferenciada na região, e essa lógica de urbanização diferenciada, no primeiro momento, ela vai lidar com a questão da natureza enquanto um problema. Então, associada à questão das secas, que são problemas clássicos na região, e da dificuldade de resolução desses problemas, não só da seca, mas a questão mesmo da pobreza existente nessa região, e essa elite de caráter regional associada ao sertão, ela vai se colocar em relação a outras elites nacionais, reivindicando do governo central um envio de recursos para o entendimento de uma lógica de modernização pautada agora na indústria. A ideia seria, a indústria como aquela que rompe com a dependência da economia à natureza e aos produtos gerados a partir dessa natureza. Então não mais ter preocupação com as secas enquanto dizimadoras dos rebanhos, ou enquanto responsáveis pela não possibilidade de produção de algodão, de produção de algodão mais especificamente. Então empreende-se uma lógica de modernização que rompe com essa natureza. Então esse contínuo que eu falei, nessa base natural era completa, nesse momento da política econômica, a ideia é como se nós não tivéssemos mais uma dependência dessa natureza. E a indústria teria a possibilidade de suplantar esse limite da região e levar a um processo de desenvolvimento da região. Só que o processo se deu, a professora Zenilde trabalha com muita propriedade desse fenômeno, acho que é a primeira estudiosa, né, do estado do Ceará sobre a questão da indústria, de fato. Né? Não, mas você foi uma campo. Nós estudamos diversos tempos na nossa vida, mas em dados contextos nós verticalizamos. Né? A Zenilde, ela verticalizou o estudo dela sobre o fenômeno de urbanização, inclusive lidando com o fenômeno anterior a este. Né? A Zenilde fala da lógica de industrialização nos primórdios da história do Estado. A questão das indústrias, como chamam? Sim, mas nós tínhamos a carne seca também. A indústria chapeada. As chapeadas. Então, a ela fez essa análise. Quem não conhece os trabalhos dela, é interessante vislumbrar. Então, aqui é um outro contexto. Então, é um fenômeno que, de fato, na realidade, vem para resolver os problemas da região, mas que, lamentavelmente, não se resolve. A questão dos desequilíbrios regionais continuam ou persistem, e, na sequência, criam-se desequilíbrios na própria região, porque o fenômeno ele foi fortemente concentrado nas capitais mais importantes. Então, na sequência, seria Salvador, Recife e Fortaleza. Então, um fenômeno de forte capacidade, de poder de concentração, e que não resolveu os problemas da região. E que levou ao fortalecimento de uma elite política regional, que seria algo pecuarista, e que tinha como elemento motivador das suas ações o reforço do seu status quo. Então você tem essa lógica de caracterização do Nordeste brasileiro que se apresenta com muita evidência. Na sequência,
nós adentramos um outro momento que se viu representativo principalmente do final dos anos 80 e que muda completamente essa caracterização do Nordeste brasileiro e, consequentemente, a lógica de urbanização em voga e de constituição da rede urbana, com a implementação de uma racionalidade pautada no agronegócio e, mais especificamente, nas atividades de lazer, eminentemente a atividade turística, que faz com que o Nordeste brasileiro não seja mais representado, né, no imaginário social coletivo, como até então ele o era. Né? Nesse contexto, o dado interessante é que a natureza ela é retomada, mas não retomada em uma perspectiva negativa, mas com uma perspectiva positiva. Positiva no que se refere à possibilidade de produção de produtos agrícolas, porque fala-se nesse sentido da insolação e da qualidade dos solos, que é associada ao controle da água, com a implementação da política de gestão. E importante você ter na região a produção de produtos agrícolas anteriormente não produzidos e em quantidade inigualável em qualquer outra região do mundo. Então, falo-se comumente, né, de dadas culturas que se produz só durante um ano, aqui no Ceará você produz 2 vezes durante o ano. Então, isso atrai um conjunto de investimentos muito importantes para a região. E um outro detalhe importante é o papel que a zona costeira, mais especificamente as zonas de praia, vão ter também no delineamento dessa política de modernização do Estado, mas um gênero de economia com a base mais urbana, e que vai tomar como elemento motivador das transformações na região a atividade turística. Então, a atividade turística faz, a partir de então, parte da pauta política de desenvolvimento no Nordeste e nos estados nordestinos, mudando completamente essa região, denotando um quadro que é de fragmentação da região Nordeste e que nós podemos compreender a partir do entendimento destas 2 representações e que apresentam o que eu chamo, no primeiro momento, no primeiro caso, de um Nordeste turístico e de um Nordeste do agronegócio. Então, aquela lógica anterior que eu mostrei para vocês, que o Manuel Correia de Andrade trabalha com muita propriedade, nesse momento ela perde força. Então, a ideia, né, do coronel, do senhor de engenho e das classes subalternas a esses 2 entes representativos da elite política regional, eles perdem força, deixam de existir, se redimensionam e surgem, emergem novos atores com outras políticas, com a implementação de uma lógica de modernização diferenciada e que faz com que a ideia da produção de alimentos tome força, mas que não se esgote pura e simplesmente na ideia da produção de alimentos, é uma diversificação. Então, no primeiro momento, dá para vislumbrar na produção de alimentos a ideia de que no Nordeste existem áreas produtoras de frutas, nós chamamos aqui dos polos de irrigação, existem áreas produtoras de grãos, mais especificamente a soja, que se encontra no sul do estado do Maranhão e do Piauí e no noroeste da Bahia, né, que fazem com que tenha um redimensionamento do sistema de circulação, no qual os portos vão ter um papel importante na distribuição desses recursos, mas também zonas produtoras de leite e produtoras de produtos cítricos, né? laranja principalmente. Então tem uma racionalidade interessante que você disse. O sertão, o interior do Nordeste brasileiro é retomado enquanto locus de produção de alimentos para o mundo, não mais para o próprio local e também não mais para a própria região. Então extrapola, envolvem-se outras escalas, até então não incorporadas. E na constituição dessas elites econômicas
políticas nesse sertão, a importância também que teremos no processo de redimensionamento da rede urbana, do papel que as pequenas e médias cidades vão dispor a partir de então. Quem trabalha com muita propriedade esse tema é a professora Denise Elias, que fala da lógica de urbanização, a lógica de urbanização do campo, que ela chama de urbanização perversa, que muda completamente aquela configuração que nós falamos dos primórdios da lógica de urbanização da região Nordeste. Só para ter uma ideia, vislumbrem o que acontece em termos de produção, o papel de cada um dos estados na distribuição do que se produz e a mudança completa da pauta dos produtos de exportação pautado na produção de frutos. Até então nós falávamos, né? Produtos exportáveis no Nordeste eram o açúcar, o algodão. Então hoje, quando nós falamos desses produtos exportáveis, eles mudam completamente, então ápice. A pauta ela é superior, essa pauta é superior. Esse quadro, de uma certa forma, também ele muda a cultura local, porque esses produtos eles passam a ser incorporados pela sociedade local, que passa a ter no seu café da manhã, né, o direito, a possibilidade de consumo desses produtos durante boa parte do ano. Rompendo com aquela ideia da safra, né? Nós só cobrimos dadas frutas em dados períodos. Hoje a ideia do sazonal ela é rompida e nós temos um incremento do melhoramento da alimentação, né? Tem produtos, diversidade de produtos no estado da região. Então, esse outro fala da produção de grãos. Então, a soja, que é o produto nobre, que nós falamos anteriormente a ela, quando nos referimos aos polos, e a produção de arroz, feijão, milho e café. Então, estamos falando, na realidade, de áreas específicas do território nordestino que se especializam na produção de produtos específicos e que fica no Nordeste brasileiro uma outra área vazia, de uma certa forma, a mercê das políticas públicas, rural, Bolsa Família, né? Mas que ainda são importantes na produção de alimentos para a região. Né? Então, quer dizer, para nós não vislumbrarmos a ideia de que aquelas zonas que estão fora dos polos do agronegócio, elas não são zonas vazias e nas quais nada acontece. Elas têm ainda um papel importante, mas associado a uma outra racionalidade, né? Mais próxima da ideia do passado, né? Tem um vínculo mais à ideia da lógica do passado agrário do Nordeste brasileiro, né? E que representa ainda a existência de um grupo significativo na escala da região que merece uma atenção toda especial. Aqui para vocês não saírem dizendo, nós nordestinos produzimos alimentos para o mundo, mas continuamos com os problemas ainda do passado. Aqui nós nos referimos à questão da segurança alimentar, ligada à questão da fome, né? E é interessante vislumbrar essa caracterização como o Nordeste brasileiro é a região que tem o menor índice de segurança alimentar da região. Das regiões brasileiras. Nós produzimos alimentos para o mundo, mas o problema da fome é um problema apresentado na região. Obviamente que redimensionado, porque no passado, quando nós falávamos de fome, nós nos referimos ao acaso, mais associado à ideia da inanição, e que poderia levar inclusive à morte. Aqui nós estamos falando da dimensão da subalimentação. E a questão da inanição, ela acabou sendo menos a questão do número de mortes, né, por inanição, ele reduz drasticamente, mas a qualidade da alimentação é aquela que de fato não foi suplantada. Então você vê, dá para ver direito, né, com regiões menos importantes como a região norte, a questão da segurança alimentar é mais importante. E a região sul e sudeste são as regiões que tiveram maiores avanços desse domínio. E o outro domínio, que é o da insegurança alimentar grave, então nós vemos aqui a grave dizer, essa pode levar a morte por inanição. Né? O Nordeste ainda tem um papel de destaque. Só para adentrar um pouco
pouco mais nesse domínio, dá para vislumbrar a ideia de que, se nós falamos naqueles polos de desenvolvimento e falamos de estados cuja política de modernização dos últimos tempos foi inovadora e que tem um papel de destaque no Nordeste brasileiro, seria interessante que esse resultado fosse vislumbrado aqui. Então vamos imaginar as transformações que se deram na Bahia, em Pernambuco e no Ceará deveriam suscitar a resolução dos problemas de insegurança alimentar. É o que nós vislumbramos aqui, é um dado interessante que Sergipe e Alagoas são os estados cujo índice de segurança alimentar são os superiores da região. O Sergipe, o estado de Sergipe, mais especificamente, um valor superior à média nacional. Existe algum problema nessa perspectiva, nessa política de desenvolvimento empreendida na região Nordeste e que faz com que estados como Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco não figurem neste extremo do gráfico que aqui nós apresentamos. Então, ainda existem muitos problemas a resolver na região. Acho que apresento isso para nós, de uma certa forma, não termos, ou não dispormos de uma visão idealizada desse processo de modernização pautado na atividade do agronegócio, né? Que tem impacto na mudança de fato da lógica de ordenamento do Nordeste brasileiro, na instituição das cidades nordestinas, no redimensionamento da rede urbana dessas cidades nordestinas, quando as cidades pequenas e médias passam a ter um papel importante nesse dimensionamento, né? Então, quer dizer, essa questão que de fato temos que pensar. E, por último, adentrando já num domínio que é o domínio inovador, é que eu digo, quando a região agrária, produtora de alimentos, é tocada por uma geografia urbana dos lazeres. Então, fazer sentido é quando, de fato, há o desenvolvimento da atividade turística, um turismo eminentemente litorâneo, que se distribui na totalidade da zona costeira. A única exceção apresentada, no caso, é o estado da Bahia, com a área da Chapada de Diamantina, e que possibilitam um conjunto de transformações impensadas na zona costeira do Nordeste brasileiro, e apresentam uma outra área, uma outra zona associada a uma atividade diferenciada, com dinâmica diferenciada e envolvendo escalas também diferenciadas, né, que faz com que a urbanização ela mude completamente. Eu trabalho comumente, se refere à ideia da cidade de Fortaleza, que é a transformação de uma cidade que nos primórdios é uma cidade litorânea e interiorana, que se justificava com as relações que ela estabelecia com o sertão, a representação que falamos aqui do sistema ferroviário, né, quando demonstra isso, esse papel da cidade de Fortaleza, a transformação dela em uma cidade litorânea e marítima, ou seja, uma cidade que se volta para a sua zona costeira, no primeiro momento, e, na sequência, a zona costeira da totalidade dos municípios que compõem o estado do Ceará, e empreendendo uma racionalidade que deixa de ser perpendicular à zona costeira e que na contemporaneidade ela se dá paralela à zona costeira. Então muda radicalmente a lógica de ordenamento do território e a constituição da rede urbana e da própria região metropolitana, né, que grosso modo o maior número de municípios componentes das regiões metropolitanas do Nordeste, eles são litorâneos, o que leva a entender de fato essa lógica de valorização. Uma política iniciada com o Prodetures e que é continuada com outros conjuntos de investimentos. O Prodetur nacional, mais especificamente, e o PAC. O PAC não está associado à atividade turística diretamente, é mais de infraestrutura. Mas aqui nós pensamos alguns projetos de infraestrutura que tinham relação direta com a atividade turística. E acrescentamos a isso o volume de investimentos feitos. Então dá para ver aqui com clareza
o papel de destaque de estados como o Ceará, como o Rio Grande do Norte, como Pernambuco e como a Bahia, na captação de recursos do produtor nacional, e no caso do PAC, você tem uma importância, um volume grande de investimentos associado à região da Zona da Mata, mas a continuidade de investimentos no Ceará, principalmente na construção de sistema aeroportuário, né? No Ceará e também no Piauí. No quadro posterior, dá para vermos um pouco as implicações dessas modificações com o vetor para o qual esses recursos são desenvolvidos. Nós estamos para ver um pouco aqui. No caso do Estado da Bahia, a importância dos investimentos do PAC, principalmente na duplicação da BR-101, e um conjunto de investimentos do Prodetur Nacional associados à região metropolitana de Salvador. É um caso interessante. Se no primeiro momento, quando eu falei do Prodetur, a Bahia era a única no qual se vislumbrava uma lógica de interiorização da atividade turística, aqui é o contrário, né? No Prodetur Nacional não houve interiorização. Então, justamente talvez por isso, porque já tinha acontecido anteriormente. Discutir com o desenvolvimento da atividade turística, no tempo, a região para a qual os recursos se direcionavam, que era o litoral, elas perdem essa exclusividade e há um direcionamento de investimentos para o interior da região, o que chamam de uma política de regionalização, e que toca dados setores dos estados que nós aqui apresentaremos. A Bahia não é representativa, mas quando eu chego em Pernambuco, a lógica que se prendia ao litoral, ela adentra no interior para áreas serranas e também para o sertão. Na sequência, no estado do Ceará, uma política voltada para áreas serranas e um direcionamento para o setor leste, que é a política de turismo do Nordeste, do Ceará, no caso, é voltada mais do poder para o litoral leste. E o dado mais interessante é o que acontece no Rio Grande do Norte, com a totalidade do litoral incorporada, esse projeto do Prodetur Nacional, e o interior é quase todo ele tomado. Aí o que acontece? O que aconteceu de fato? Acho que no fundo houve, ou se deu, um volume de envolvimento importante, um volume de investimentos importantes, balizados pelo poder público local e alguns empreendedores à zona costeira. Isso fez com que governantes de outros municípios não litorâneos passassem a pressionar o governo do Estado no investimento nessa atividade em seus municípios, denotando um quadro de redirecionamento desses investimentos para áreas que nos primórdios não haviam sido incorporadas. Então, aponta-se hoje para essa possibilidade de desenvolvimento pautado na atividade turística e a saída daquela racionalidade inicial que fazia com que no Nordeste brasileiro turismo fosse sinônimo de turismo litorâneo. Então, hoje, quando eu falo de turismo litorâneo ele tem força, mas o turismo ele abarca um leque mais amplo e adquire uma característica que os especialistas denominam de um turismo difuso, cujos impactos passam a sentir em uma lógica de urbanização e de instituição da rede urbana que nos primórdios se associava à produção de alimentos e com grande força do agronegócio na contemporaneidade. Nesse sentido, talvez a divisão clássica que nós temos na geografia entre geografia urbana e geografia agrária, ela deva ser revista. Para entendermos as transformações que hoje acontecem no Nordeste brasileiro, nas cidades nordestinas, que é a questão do foco do projeto aqui, pensado pelo Ivan e pela Virgínia, nós temos que dialogar com profissionais que até recentemente não ousavam fazer. Agora, obviamente, isso não significa dizer que não existam alguns profissionais que já o façam e motivados, obviamente, pelas transformações mais recentes
nas políticas de modernizações empreendidas pelos governantes no Nordeste brasileiro. Eu espero não ter tomado muito tempo da Denise, que minha fala não tenha sido tão abreviada, ou da Denilde. Então, mas me coloco à disposição na sequência para esclarecimentos, aprofundamentos, o que acharem pertinente. Obrigado, professor. Por palavras generosas. Um pouquinho, 20 minutos. Bom, mas muito valioso o tempo extrapolado em termos de informação. Não está dizendo que eu passei 20 minutos por isso. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a professora Virginia, ao professor Ivan, pelo convite